vamos apresentar, utilizando o simulador de ventilação Xlang, como funciona o modo assistido controlado ciclado a volume. Então temos aqui a tela do Xlang, o simulador, onde vemos a parte do ventilador mecânico, os dados do nosso paciente, as curvas de ventilação mecânica ao longo do tempo e a monitorização, incluindo a gasometria arterial e uma animação da entrada e saída do ar nos pulmões. Vamos nos concentrar basicamente nas curvas de ventilação e no ajuste do ventilador mecânico. Muito bem. Nesse modo ventilatório, o operador decide quanto de volume corrente vai entrar e sair a cada ciclo respiratório, a frequência respiratória, ou seja, o número de vezes em que esse volume vai entrar e sair do pulmão, e, além disso, o fluxo, ou seja, a velocidade com que esse ar vai entrar nos pulmões. Não só o valor do fluxo é determinado, como a gente vai ver mais adiante, a padrão de fluxo, se um fluxo quadrado ou constante, ou ainda um fluxo desacelerado em forma de rampa. Então notem aqui nas curvas que nós temos ciclos respiratórios nessa modalidade, uma modalidade ciclada a volume, onde basicamente o ventilador se programa, por exemplo, nessa aula, um volume de 500 ml como volume programado para ser insuflado dentro dos pulmões. Esse volume ele vai entrar nos pulmões a uma velocidade de 60 litros por minuto, esse é o fluxo, o que vai dar uma duração, um tempo inspiratório em torno de meio segundo, exatamente meio segundo. Então notem, a pressão na via aérea sobe no primeiro momento devido à resistência das vias aéreas e depois ela segue uma maior subida linear ao longo da inspiração até atingir um valor máximo, que é o pico de pressão na via aérea, aqui marcando em torno de 32, 33. A pressão alveolar ela vai variar em função do volume, né? Quanto maior o volume dividido pela complacência, essa relação determina a pressão alveolar, ela vai ser determinada então pelo ajuste do volume. Então notem aqui que se eu aumentar o volume corrente, vamos aumentar aqui o volume, de 500, por exemplo, para 750, um aumento aí de 50%, nós vamos observar alguns fenômenos no modo ciclado a volume. A pressão na via aérea aumenta, o tempo inspiratório também aumenta, em vez de meio segundo, agora ele está durando 0,75 segundos, e a pressão alveolar, que antes era em torno de 16, aumenta aqui para 23, 24 centímetros de água. Então notem que um simples botão, como o botão de volume corrente, ele determina a pressão alveolar, portanto, este é um parâmetro essencial no ajuste da ventilação mecânica controlada. Nessa programação, nós definimos também a frequência respiratória. A frequência respiratória aqui programada, vamos colocar aqui 15 para deixar um número mais fácil de demonstrar. Significa que a cada 4 segundos o ventilador mecânico vai mandar um ciclo respiratório, né? Cada 4 segundos. Muito bem. Essa é a frequência mínima programada. Se nós colocarmos o paciente, e aqui podemos buscar o paciente, e pedirmos para ele fazer uma certa pressão muscular inspiratória, capaz de deflagrar a partir do valor de sensibilidade programado aqui de menos 2 centímetros de água, nós vamos ver que a frequência respiratória total ela vai aumentar. Vamos colocar aqui uma frequência de 20 do paciente. Então teremos, a partir de agora, veja esse ciclo, ciclos em que o paciente vai disparar o ventilador, como nesse exemplo. Disparando o ventilador, ele vai receber o fluxo e o volume que já estão pré-estabelecidos pelo operador, né?
Então notem que agora a frequência respiratória não é mais 15, ela passa a ser uma frequência de 20, que é a frequência total que o nosso paciente vem realizando. Para melhor visualização, nós podemos colocar aqui a pressão muscular do paciente e a gente vê claramente o paciente disparando o ciclo. Notem que nesse exemplo, como a frequência respiratória aumentou, o tempo expiratório, que antes era um tempo de quase 3 segundos, ele ficou menor, o que gerou um certo autopip aqui no final da expiração, né? Então, na ventilação assistida controlada ciclada volume, são possibilitados ciclos controlados e assistidos. O paciente pode sim aumentar a frequência respiratória, mas ele fica obrigado a ter sempre o mesmo volume corrente em todos os ciclos, tá? Vamos agora voltar aqui para a pressão muscular de 0, para demonstrar como nessa modalidade ventilatória nós podemos determinar a pressão de pausa ou a pressão alveolar. Então notem que agora temos todos os ciclos controlados, o paciente não vem fazendo nenhum esforço muscular, e nós podemos fazer uma pequena pausa inspiratória, por exemplo aqui de 1,5 segundo, e nessa pausa o ventilador vai prender o ar dentro do pulmão, vejam aqui, na inspiração, e essa pressão de pausa corresponde exatamente à pressão alveolar. Então é possível, no modo ciclado a volume, de uma maneira muito fácil, acionando o botão de pausa inspiratória, prender o ar dentro do pulmão no final da inspiração, veja o volume corrente estável aqui, o fluxo 0 e a pressão de pausa sendo demonstrada no display gráfico na tela do ventilador ou numericamente, caso o ventilador disponha desse recurso. Então é muito fácil determinar a pressão alveolar nessa modalidade ventilatória. Vamos mostrar agora o fluxo em rampa. O fluxo em rampa é um fluxo desacelerado. Você vai ver agora já no próximo ciclo. Faço uma pausa. Vocês estão vendo que o pico de fluxo é o mesmo, 60 litros por minuto. E esse fluxo ele vai desacelerando até aproximadamente 50%, até exatamente 50% do pico de fluxo. O volume corrente é o mesmo. Então, quem muda? Muda que essa desaceleração do fluxo faz com que a pressão na via aérea se reduza, né? E a pressão da via aérea se reduzindo, ela possibilita um menor pico de pressão. Ao acionar um fluxo em rampa, eu prolongo o tempo inspiratório, caso o ventilador, como é o caso do simulador, mantenha o pico de fluxo como estava programado no fluxo quadrado. Existem ventiladores que permitem um fluxo em rampa ainda mais desacelerado, como vocês vão ver a seguir. Esse próximo ciclo, a rampa ainda é mais acentuada, o ventilador se programa para o fluxo atingir 0 e ofertar o volume corrente programado, em torno de 750. Então a gente vê que a curva de pressão toma esse aspecto interessante, né, em que o pico de pressão ocorre até no meio do ciclo respiratório. Note que o tempo INS prolonga ainda mais quando a rampa é utilizada aí desta maneira. Um outro detalhe é que a pressão alveolar ela é exatamente a mesma independente do fluxo. Portanto, a redução do pico de pressão não se acompanha de redução da pressão alveolar. Esta é sempre uma resultante da relação entre o volume corrente e a complacência estática do sistema respiratório, envolvendo pulmões e caixa torácica. Portanto, em resumo, a ventilação assistida controlada ciclada a volume, ela tem como principal característica uma fixação do volume, do fluxo, do tempo inspiratório, com possibilidades de ajuste da velocidade do fluxo em rampa. A pressão na via aérea é livre. A pressão alveolar é uma função do volume pela complacência, pode ser medido com pausa inspiratória. E a frequência respiratória programada é sempre a frequência mínima. O paciente, quando faz esforço muscular, pode deflagrar ciclos respiratórios adicionais, o que modifica o tempo expiratório.